E aí, meus amigos do oitavo ano, tudo tranquilo, pessoal? Como vocês estão? Saúde e paz, sempre. Galera, vamos seguir nossas atividades, né? Estamos já hoje na 20ª aula, fechando a 20ª aula, capítulo 7, a independência da América Portuguesa, né? Nós teremos mais uma aula. Essa de hoje, eu acho que mais uma aula a gente fecha esse capítulo, né? Mas observem que capítulo geralmente tá dando aí por volta de 2 semanas, né? No mínimo 4, 5 aulas nós estamos explorando o capítulo. Então, estamos indo, avançando, né? Devagar, página a página, explorando as sessões, fazendo exercícios complementares, e esse é o nosso método. E vamos seguir, ok? Então, temos aí o roteiro da 20ª aula, do oitavo ano, capítulo 7, a independência da América Portuguesa. Coloquei aqui dois objetivos a mais hoje, né? Dessa aula, né? Cada aula eu vou acrescentando alguns objetivos. E o de hoje seria explorar a origem, as reivindicações e os resultados da Revolução Pernambucana de 1817, compreender os motivos e as consequências do retorno de Dom João VI a Portugal. Eu vou, na outra aula passada, eu prometi a vocês que iria colocar uma coisa a mais a respeito da Revolução Pernambucana de 1817, né? Então, tem um slidezinho aí para a gente explorar mais um pouquinho, porque eu achei a sessão com poucas informações, tá? Então, eu tenho um slide aí que, no final das nossas atividades, nós iremos explorar. Então, nós temos aí: relaciona os processos de independência da América Portuguesa e da América Espanhola. É necessário estar com o livro, torna-se impossível fazer atividade sem acessar o livro, né? Porque eu estou sempre explorando o livro, faço dessa maneira e indico aonde o aluno deve buscar a resposta, onde deve confirmar a resposta. Nós temos na página 110 a resposta para essa questão, né? Qual é o relaciona os processos de dependência da América Portuguesa e da América Espanhola? Logo no primeiro parágrafo, né? Logo abaixo da imagem, os processos de independência da América Portuguesa e da América Espanhola tiveram aspectos parecidos. Foram influenciados por despontamentos coloniais, pelas guerras napoleônicas, pelas ideias e princípios iluministas liberais e pela ascensão da Inglaterra como potência industrial. No entanto, na América Portuguesa, né, nós vamos ter a transferência, né, a transposição da corte portuguesa para o Brasil, né, que vai agregar a esse processo características diferentes. Aqui continua falando no segundo parágrafo que Portugal poderia ter escolhido outro local, né, ou até mesmo uma colônia africana, mas resolveu vir para o Brasil porque foi influenciado pela Inglaterra. Já entrando quase nesse assunto, a segunda questão disserte sobre a transposição da corte portuguesa para o Brasil, né? Eu comentei com vocês na aula passada que isso não foi uma novidade, aliás, né? Já se tinha lá do século XVII, né? Já se tinha um plano, caso fosse necessário, a corte teria uma possibilidade de mudar a sua sede, né? Apesar de ter vindo para o Brasil, ou se estivesse indo para o continente africano, teria mantido a integridade do seu reino, né? E nós temos o segundo parágrafo da página 110, que você pode enfatizar essa resposta, número 2, né? E pode também, na página 111, no primeiro parágrafo, também incluir. E diz assim: a mudança da família real portuguesa para o Brasil em 1808 ocorreu em um momento muito conturbado. Após a morte de Dom Pedro III, a sua esposa, Dona Maria I, assume, né?
e logo em seguida ela é declarada incapaz, e o regente, seu filho Dom João, assume os negócios e a direção dos negócios do reino. Ok? É nessa direção, pessoal, a resposta. Terceira questão. Quais os tratados assinados por Dom João ao chegar ao Brasil? Logo ao chegar ao Brasil, né, foi assinando tratados comerciais. Né? A corte se muda para cá e é necessário arrecadar. Né? É necessário coletar impostos. Né? Então, isso vai uma série de acordos comerciais, porque mudou o eixo econômico. Não está mais em Portugal, está aqui. Então, é necessário arrecadar aqui. E, para isso, ele vai tomando algumas decisões administrativas. Então, de cara, logo chegando ao Brasil, decretou, né, em Salvador ainda, a abertura dos portos às nações amigas. Imagina, naquele período, a colônia portuguesa, né, colônia brasileira, era proibida de comercializar. Então, com esse decreto, é aberto para as nações amigas. Né? Aí nós temos, em seguida, o Tratado de Comércio e Navegação, né, que esse tratado ele vai dar privilégios à Inglaterra, inclusive privilégios alfandegários, né, vão pagar 15% da mercadoria, né, que entra no reino, enquanto os próprios portugueses irão pagar mais, irão pagar 16% e os demais países até 24%. Isso aí vai fazer com que a colônia seja inundada por produtos da Inglaterra. E também temos o Tratado de Aliança e Amizade, que vai dar privilégios para os cidadãos ingleses, né, dentro dos domínios portugueses. Quais privilégios? Praticar a religião dele, já que a grande maioria eram protestantes, ele ser julgado por autoridades e leis inglesas, e por assim em diante. Ok. Quarta questão. Qual o contexto da capital do Império, Rio de Janeiro, por ocasião da chegada da corte portuguesa ao Brasil? Nós temos aí a página 112 e a página 113, que vai explicar como estava, como era, naquele período, Rio de Janeiro, qual a população, qual o contexto daquele momento da chegada da corte. E diz assim, essa resposta ela pode ser construída na página 112 e na página 113, né? Aí diz assim, ó, a chegada da corte portuguesa provocou uma enorme mudança no cotidiano do Rio de Janeiro. Somente no ano de 1808, atracaram 855 navios. Desse total, 90 eram estrangeiros, e cerca de 50 provenientes da Inglaterra. Eu havia falado, né, que vai inundar os portos brasileiros com mercadorias. Vamos lembrar que já aconteceu a primeira Revolução Industrial na Inglaterra. E você pode ir descrevendo, né? Imagina aí, alguns autores falam nessa transposição da corte em 15 mil pessoas, outros em 16, outros autores falam em 20 mil. Então, mudou totalmente, vai mudar a cara do Rio de Janeiro. A sede da coroa portuguesa, né? A cidade precisa mudar para receber essa corte. Nós temos também na página 113, no primeiro parágrafo, outra, né, dentro dessa ideia, dessa resposta aí, ó. Para os padrões urbanos europeus, o Rio de Janeiro não possuía riquezas, nem atrativos arquitetônicos. Relatos da época destacam que a cidade ficava espremida entre pântanos e morros, e que suas ruas, construídas sem nenhum planejamento, eram escuras e mal cheirosas, não existiam fossas nem esgoto. É dentro dessa cidade, né, nesse momento aí, que a corte portuguesa vai se instalar e vai possibilitar uma mudança significativa na cidade. É necessário, né, essas mudanças são necessárias, né? Nós vamos ter, passo a passo, a implementação de diversas mudanças, biblioteca, né, da Academia Real Militar, né, criação de hortos, uma série de coisas que vão ser implementadas, né, de mudanças que vão ser implementadas e vai modificar a cara dessa cidade, o Rio de Janeiro. Mais à frente, nós vamos ver, naquele trabalhinho
naquele exercíciozinho, Vivendo no Tempo de Dom João, na página 114, e diz assim: ordenou a construção do Jardim Botânico, do Teatro Real, da Imprensa Real, da Academia Real Militar, da Academia Real de Belas Artes, da Biblioteca Real, além das escolas de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Né? Aí veio também com a corte portuguesa, a missão francesa, né? Contratada para registrar, para pintar, para catalogar, para trabalhar nessa parte cultural dessa corte que está no Rio de Janeiro e precisa de escultores, de artistas, né? E o que é necessário numa corte, né? Isso não é uma coisa simples, é uma coisa bem complexa, né? E ela se deu durante muito tempo, né? A cidade vai se expandir, a cidade vai crescer, a cidade vai mudar a cara. Ok. Pessoal, vamos lá para a questão, a página 114, Vivendo no Tempo de Dom João, e a gente está no mesmo assunto, vai adentrar, continuar no mesmo assunto. Página 114. Eu sempre projeto o livro aqui, né? Mas o ideal é o aluno ter seu próprio livro aí, acompanhando. Eu não vou ler o texto, porque senão ia ficar muito longo, mas leiam ele passo a passo para responder essas questões. A grande parte dessas questões são pessoais, hein? São questões pessoais. De acordo com o texto, o Rio de Janeiro passou por muitas transformações durante o período em que a corte portuguesa se instalou no Brasil. Primeiro, por que Dom João realizou todas essas modificações na cidade? Elas beneficiavam toda a população do Rio de Janeiro? Justifique. O que é que vocês acham, pessoal? Beneficiava ou não? Né? Aqui é a resposta do que eu tenho dado, né, e tenho insistido agora, nesse instante, né? Ela foi necessária para abrigar a corte portuguesa, né? Então, esses órgãos públicos, né, essa estrutura administrativa, esse aparelho burocrático, logo no início do capítulo eu não falei que era necessário, né, cobrar tributos, né, e para isso tem que se organizar, né, para poder funcionar com essa nova sede de império. Não pode esquecer que nós tivemos aí a vinda da elite, né? Essa elite nobre que está em Portugal vem para cá, e onde ela vai se instalar é muito diferente do que a sede em Portugal, né? Então, vão mudar a cara dessa cidade em função disso, né? Mas quem vai se beneficiar amplamente com essas reformas vai ser essa elite, ok? A partir da questão número 2, nós temos aí questões, respostas pessoais. Como você acha que as pessoas reagiram a essas novidades? Eu não contei numa aula, acho que na primeira aula, ou na aula passada, de que era colocado escrito na porta das casas das pessoas o PR, né, que significaria propriedade real, mas muitos brasileiros interpretavam-se como ponha-se na rua, teria que ceder essa casa, né, para esse nobre, para esse funcionário da corte que estava chegando, né? Então, como é que as pessoas reagiram? Nem sempre essa reação foi amigável, né? Tivemos episódios aí de descontentamento. Mas há também registro de pessoas que cederam e se ofereceram para ceder a residência para essa elite portuguesa que havia chegado. Terceira, na sua opinião, por que a elite do Rio de Janeiro adotou um estilo de vida mais parecido com o das cortes portuguesas? Resposta pessoal, né? Evidentemente que eles vão querer eles vão querer se reportar, eles vão querer adotar as mesmas práticas, as mesmas roupas, os mesmos costumes, né?
porque estão vivendo com a corte, né? Então, é necessário uma mudança, nesse sentido. É uma resposta pessoal, né? E eles querem apenas reproduzir o vestuário, a moda, o jeito que a corte se comportava, né? Reproduzir as práticas das cortes europeias. Isso é uma resposta pessoal. 4. Atualmente, você sabe dizer quais foram as últimas obras públicas realizadas na sua cidade ou no seu bairro? Elas trouxeram algum benefício para a sua população? Quais? Então, aí você pode rememorar ou se interar se no seu bairro houve alguma obra ultimamente e se essa obra teve impacto na vida da população, ok? 5. O que ainda falta ser melhorado? Cite alguns exemplos. Pessoal, aí não tem como eu, né, responder. Aí seria vocês que vão, através de problemas aí do seu bairro, né, relatar e construir essa resposta. Ok, pessoal, tranquilo. Então, vamos... deixa eu só dar uma olhadinha aqui no slide, para confirmar. Nós temos as questões, né? Então, finalizou aqui. Nós vamos para o nosso livro. As guerras de Dom João nós exploramos na aula passada. Eu falei sobre essa aventura bélica, né? Dom João querendo se vingar de Napoleão Bonaparte, invade a Guiana Francesa, né? A sua esposa, né? No mesmo sentido, com interesses, né? Invadem a Cisplatina, né? Onde era a Banda Oriental do Prata, o atual Uruguai é invadido, né? Se torna território brasileiro. E que em 1808 Dom João decretou a guerra justa contra os índios botocudos. E em função disso, né? Nós temos aí o massacre e a violência da colonização. Esse episódio aí de guerra justa, de violência contra indígenas, nós mais à frente teremos uma sessãozinha para explorar, né? E aí passou um parágrafo apenas, mais à frente nós temos alguma coisa para explorar nesse sentido. Eu vou voltar aqui no slide e vou colocar um slide sobre a Revolução Pernambucana em 1817, que está na nossa página 115, mas passou assim de uma maneira muito rápida, sabe? Eu achei que era necessário. Logo porque nosso estado, o Ceará, também se envolveu, né? O estado se envolveu, não tropas, né, com assim, um poder significativo, mas teve participação. Inclusive, a família Alencar participou. Uma das pessoas que foram presas foi a Bárbara de Alencar, né? A cearense, que é tida aí como uma das primeiras, a primeira presa política, né? Foi presa e levada aqui para onde é o Forte Nossa Senhora da Assunção, 10ª região, e ficou presa lá. E hoje, até quando há visitas ao forte, né, na nossa escola, futuramente, nós iremos visitar o forte, lá no subterrâneo, lá uma prisão onde a Bárbara de Alencar foi presa por ter se envolvido na Revolução Pernambucana de 1817. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui os pontos principais. Vão ser objetivos. Razões. Grave crise econômica, né? Nós temos aí declínio das exportações do açúcar e do café, do açúcar e do algodão. Décadas, né? Décadas antes aí, meados do século XVIII, o centro econômico do açúcar era em Pernambuco, né? Pernambuco era muito forte, né? Depois, quando muda esse centro e perde, devido à competição de açúcar das Antilhas, uma série de coisas, a expulsão dos holandeses, né? Pernambuco se vê, né, envolvido em uma grave crise econômica, né? Nós tivemos também o desmembramento de Portugal, de Pernambuco, que era muito grande,
né, outros territórios que pertenciam ao Pernambuco foram desmembrados, o próprio Ceará foi desmembrado, há uma série de insatisfações. Né? Em 1816, ou 1816 também teve uma grande seca que devastou a agricultura, provocou fome e miséria, espalhou anos de profunda miséria. E os impostos cobrados pelo governo de Dom João. Essa corte que chega para se instalar, ela é cara, né? E é uma corte luxuosa, né? E é dispendioso mantê-la. E eles, em função disso, eles cobram, aumentam impostos sobre a população. Como se deu? Revolução. Tomada do poder das mãos do governador da província. Participação de padres. Nesse período, havia um seminário de Recife. Esse seminário, a maioria dos padres formados na Europa, vinham com essas ideias liberais, ideias iluministas, né? E nas próprias igrejas falavam sobre a Constituição, sobre a questão de se tornar independente de Portugal. E quartéis, tivemos militares envolvidos. Inclusive, temos um tenente, né, que foi morto na Revolução de Pernambuco, que é, inclusive, cearense, se envolveu na Revolução de 1817. Comerciantes, artesãos e proprietários rurais. Instalação de um governo republicano, então aqui se fala em república. Constituição, uma lei orgânica e pretensão de libertários. Quanto tempo durou? Quase 3 meses. Né? É uma experiência muito interessante, porque efetivamente tomou o poder, né? Durou 75 dias. Envio de emissários ao estrangeiro para buscar apoio ao movimento. Dom João VI enviou tropas, armas e navio. Os rebeldes foram massacrados, duramente atacados, né? Líderes foram enforcados e, depois de mortos, tiveram suas mãos cortadas e as cabeças decepadas. Nós sempre vemos no final dessas revoltas que o império e o poder brutaliza, né, com a intenção de que não se repita aquilo. Ok. Vamos para o nosso livro. Esse trabalhando com documentos, eu vou passar para hoje, para nós explorarmos na próxima atividade, na próxima aula. Pessoal, então, nesse contexto aí, de permanência, de transposição, de vinda, de permanência, e agora nós vamos chegar a um momento em que vai acontecer uma cobrança do retorno da corte para Portugal, não é? Dom João VI vai ser pressionado pelos portugueses para retornar para Portugal. Lá vai haver uma revolução do Porto, né? Eles vão criar, ortogar uma constituição e exigem que Dom João VI retorne para Portugal. Qual a intenção? A intenção é recolonizar o Brasil. Eles estão com saudade da época que o Brasil era apenas uma colônia, porque quando a coroa veio para cá, ela se projetou muito, o Brasil se projetou muito e ficou a nível da metrópole. Agora, com a Revolução Liberal, com a Revolução do Porto, 1820, eles querem recolonizar o Brasil. Primeira solicitação, primeiro objetivo, retorno da família real para Portugal, depois recolonizar o Brasil. Eles querem os status antigos, né, que a metrópole tinha em relação à colônia brasileira. Com a derrota final de Napoleão, em 1815, não havia mais justificativas para a permanência da corte portuguesa no Brasil. Entretanto, Dom João e seus súditos portugueses não demonstravam interesse em deixar a cidade do Rio de Janeiro. Assim, em 1815, Dom João elevou a colônia à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso aqui é uma coisa um pouco complexa para tentar... mas é um título, né? É um título em que o Brasil se coloca na posição, numa posição privilegiada. Ele está na mesma posição
que está a metrópole portuguesa, que está Portugal. Essa medida garantiu a legalidade da permanência do rei no território americano, segundo o Congresso de Viena. Contudo, provocou enorme satisfação nos súditos portugueses que se sentiam ameaçados por serem igualados a ex-colonos, né? Eles não aceitavam isso, essa posição privilegiada que o Brasil se encontrava. Na ausência do monarca, Portugal era governado pelo comandante militar inglês, Lord Beresford, que não conseguiu contornar as dificuldades do reino. Em 1820, a insatisfação dos portugueses provocou a Revolução Liberal do Porto. Essa revolução vai, com o retorno de Dom João VI, ele também vai fazer que Dom João VI jure uma Constituição. Né? Então, vai ser uma monarquia constitucional. E isso, mais à frente, vai ser agravado, né, por uma série de conflitos e até de guerra civil. Após derrubar o governo, os revoltosos instalaram uma junta governativa e convocaram as Cortes Gerais Extraordinárias. O que é isso aqui, as Cortes Gerais? Né? Era como se fosse assim, um congresso, né? Como fossem seus deputados, né? Cuja tarefa era elaborar uma Constituição para Portugal. O movimento defendia, olha aqui o que ele defendia, a supremação das cortes sobre a realeza. Então, aqui no momento em que havia o poder absoluto, né, absolutista do rei, e havia essa corte não quer estar numa posição inferior a essa nobreza, a essa realeza. Por isso que no retorno do Dom João, eles vão obrigar Dom João a jurar essa Constituição. O rei vai ter que cumprir as leis que estão na Constituição. Exigiu o retorno de Dom João VI a Portugal e o restabelecimento do controle administrativo sobre o território brasileiro. Recolonizar o Brasil. Se eu escrever aqui, conseguir com essa canetinha, o objetivo principal é esse aqui, ó, tornar que Portugal eu nunca consigo recolonizar. Esse é o objetivo principal. Essa grande colônia, pessoal, olha o tamanho do Brasil. O Brasil é um continente, né? Então, o objetivo é recolonizar. Prevalecendo, porém, os deputados. Não. As cortes foram compostas de deputados representantes de todo o Império Português, africano, asiáticos, americanos, prevalecendo, porém, os deputados de Portugal. Foram eleitos 67 deputados para representar o Brasil, mas apenas 46 seguiram para Portugal, ou seja, foram deputados brasileiros para compor as cortes portuguesas. Para garantir sua coroa, o rei voltou a Portugal em 1821, com medo, né, de ser destronado. Em 1801, ele voltou. Chegou em que ano aqui, pessoal? Em que período a corte chegou aqui? 1808, né? Então, em 1821, Dom João VI está retornando à força para Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Alguns cronistas da época afirmam que Dom João VI, antes de partir, teria dito: Pedro, se o Brasil se separar, antes que seja para ti, que me has de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Ou seja, já está no ar a questão da independência, aquela independência que eu falei, que começou com a chegada de Dom João VI, né? A partir do momento que Dom João VI veio com a corte para cá, já houve uma mudança, né? Já houve abertura dos portos, uma série de coisas, revogando algumas coisas do passado, algumas leis, abertura econômica, circulação de ideias, de mercadoria. Os historiadores, muitos dizem que ainda já temos passo em direção à independência. Aí nós temos aí o retorno da família real a Portugal, levou Dom Pedro a assumir a posição do príncipe regente do Brasil. Na imagem, partida da corte para Portugal em 1821. Pessoal, nós temos a regência de Dom Pedro para hoje e vamos ficar
a partir da próxima aula, ficaremos com a proclamação da independência. Então, vamos ver a página 118, item número 3, e nós vamos ter aí o famoso dia do fico, né? Deixa eu só conferir aqui para ver se há alguma informação a mais. Não, é isso mesmo. Temos só isso. Então, vamos para a nossa página 118. A regência de Dom Pedro, 1821-1822. Acabamos de ver que o seu pai, Dom João VI, retorna à força, né, para Portugal. Sentindo-se ameaçadas, as elites do Brasil formaram o Partido Brasileiro. Temos um partido político. E procuraram o apoio do regente para lutar contra as medidas das cortes em Portugal. Apesar do nome, a organização não possuía as características de um partido político moderno. Era um agrupamento de pessoas que lutavam em defesa de interesses comuns, né? Muitos latifundiários, escravocratas, né, estavam atrás de seus interesses pessoais, né? Seus principais líderes, membros de uma elite agrária, de uma aristocracia, foram Gonçalves Ledo, Januário da Cunha Barbosa e José Bonifácio de Andrade e Silva. José Bonifácio está aqui representado, essa imagem, né? Nós temos aí José Bonifácio de Andrade e Silva, pintura de Benedito Calixto, 1902. Nós vamos ver a partir de agora, né, sempre a presença de José Bonifácio, que é o patriarca aí da independência, né? Mas ele vai ter uma participação importante agora nesse momento da independência que nós estamos, né? Estamos avançando para a independência. Temendo que Dom Pedro regressasse para Portugal, fato que enfraqueceria uma autonomia administrativa do Brasil, os brasileiros recolheram aproximadamente 8.000 assinaturas, pedindo-lhe que permanecesse no país, né? Olha aqui como é interessante a nossa história. Dom João VI retorna e deixa seu filho, né? Mas já deixa seu filho avisando que é possível, né? É possível que mais à frente alguns aventureiros queiram, né? Então, diz, não, então que seja para ti. Olha que é interessante essa história brasileira. E mais à frente nós vamos ver que o Dom Pedro I volta para Portugal para resolver conflitos, a guerra civil que está acontecendo lá, e deixa o seu filho Dom Pedro II, né? E esse vai ter um período muito longo de governo, né? Nós acompanharemos isso passo a passo. Eu estou enfatizando isso porque eu sei que o aluno, às vezes, se perde quando vai falar em dinastia de pai para filho, né? Aí vai se perdendo. Por isso que eu estou querendo enfatizar. Ao receber o baixo-assinado, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro teria afirmado: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. O do dia do fico ficou conhecido, foi decisivo para a emancipação brasileira, que viria a seguir. Então, nós temos aqui, né, o dia do fico, com sua famosa frase, né? Professor, isso foi dito mesmo, é específico, isso foi alguém registrou, né? Entrou para a história essa frase, né? Nós, é claro que nós temos diferentes visões, e é normal, e é bom que se tenha diferentes visões, sobre um fato, né? Mas nós temos aí há séculos esse registro e essa repetição dessa frase do dia do fico. As tropas portuguesas contrárias à decisão de Dom Pedro foram forçadas a abandonar o Rio de Janeiro. Pouco depois, os ministros, todos portugueses, demitiram-se. Dom Pedro organizou um novo gabinete. Um momentinho aqui.
tela aqui. Está descarregando. Demitiram. Dom Pedro organizou um novo gabinete, formado só por brasileiros. Olha aqui, nós estamos caminhando para a independência. E chefiado por José Bonifácio, um dos mais ativos defensores da independência. Já não era segredo isso, né? Em junho do mesmo ano, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte. Pessoal, Assembleia Constituinte, eu já bati nesse martelo inúmeras vezes. O que é uma Assembleia Constituinte? O objetivo aqui, né, da Assembleia, quando se convoca uma, é criar, né, é construir, né, é fazer uma Constituição para essa nação, que não havia, né? Então, esse passo aqui, esse movimento de Dom Pedro, foi significativo e foi muito importante, acentuando os conflitos de interesses entre a coroa, a corte portuguesa e o governo regencial. E nós temos aqui a nossa imagem. Aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil, no Campo de Santana, no Rio de Janeiro. Litografia aquarelada, Jean-Baptiste Debré, que veio na missão francesa, né, de aproximadamente 1822. Né? Então, nós temos aí a reprodução daquele momento, do dia do Figo. Próxima aula, nós vamos ficar com a proclamação da independência. E penso que por hoje a nossa aula está completa, né? Vou deixar os próxima aula a gente explora algumas sessões, vamos explorar o mapeando saberes, né? Vamos ver aqui o lendo imagem e finalizar o nosso capítulo. Com certeza. Eu vou ver se eu acho um videozinho também para dar uma animada na aula. Um vídeo sobre esse período, né? Um videozinho curto. Eu gosto de vídeos curtos. Então, nós temos aqui o nosso slide para a próxima aula. Disserte sobre a Revolução Pernambucana de 1817. Explique o que foi a Revolução Liberal de 1820. E resolva as atividades da página 116, trabalhando com documentos. Ok? Na próxima aula, eu vou ler o texto. Na de hoje, eu não li o texto porque eu já tinha pedido a vocês, né, que ficaria longo na outra aula, vocês lessem. Mas nessa próxima aula, eu irei ler o texto da página 116 e responder as duas questões. É muito necessário, pessoal, que a gente aprenda a explorar essas sessões, né, que são relatos, né? Então, a gente pode ver aí aspectos do trabalho, né, do que nós trabalhamos, como a Revolução de 1817, né, mudança de paisagem, uma série de coisas. É importante explorar essas sessões. Tranquilo, então? Pessoal, então foi um prazer, satisfação. Na próxima aula, com certeza, estamos juntos novamente. Façam os exercícios. Temos aí já 20 aulas, né? É significativo isso, né? Mas para quem está assistindo a aula, fazendo as atividades, o retorno vai ser tranquilo. Porque nós não paramos, né? Nós mantivemos um ritmo como se estivéssemos em sala de aula. Ok? Parabéns a todos, um abraço a todos. Tudo de bom.